Dando continuidade, vamos à quarta apresentação. Aqui nós temos esse complexo que é apresentado no início de todas as apresentações. Aqui vamos ao potencial da região do Sudeste, que é o que eu me ative mais, né? Para poder ir mais um pouquinho a fundo do que ficar muito abrangente pelo Brasil afora, porque seria quase impossível a gente falar em seis apresentações, dar uma ideia dos potenciais, né? Então, aqui nesses círculos amarelos, são potenciais que estão ociosos, que não tem nada, que só tem infraestrutura precária de portos, que estão semi-abandonados, que poderiam ser um potencial como, voltando, né? Como o Complexo Portuário de São Simão, aquele lá em cima, em Goiás. Lá temos 5 terminais hidroviários de ponta, né, que fazem a movimentação hidroviária multimodal e leva até Pederneiras ou Santa Maria da Serra, de lá transborda por ferrovia ou rodovia e vai para o Porto de Santos. Então, isso se mantém. O percentual é muito baixo, da movimentação do Porto de Santos não chega a 1%, né? Ou talvez 1%, e então isso pode crescer muito. Esse potencial dessa navegação aí nesse trecho Paranaíba-Tietê, não Paraná-Tietê, porque vem do Rio Paranaíba de São Simão, pega 50 quilômetros do Rio Paraná, entra no canal Pereira Barreto e aí chega no Rio Tietê, né? Então, como tem parte federal, é o Rio Paranaíba e tal, tem intervenção federal muitas vezes, tá? O governo federal já ajudou bastante essa hidrovia estadual, que é o Rio Tietê, da hidrovia do Tietê, e essa aí é a navegação fluvial hidroviária, por se ter sinalização, que é utilizada na região do Sudeste. Essa em preto aqui do Rio Paraná, ela está ociosa há mais de 20 anos. Ela só está movimentando extração de areia e travessia, né? Mas, de qualquer forma, essa hidrovia tem que ser mantida a sinalização, porque existem embarcações navegando nela. Areeiras, grandes empresas de areia e as travessias. Então, a gente está mantendo essa sinalização, mas não está havendo o fomento da estratégia de retomar essa navegação. Por que essa navegação parou? Tem tudo uma história. Quando a usina hidrelétrica de Porto Primavera teve o seu segundo enchimento maior, ficaram debaixo d'água alguns terminais fluviais que operavam o Mercosul. Então, o governo, com obras compensatórias, realizou a reconstrução na nova margem. Mas as empresas de navegação não podiam esperar 2 anos sem trabalhar. Algumas mudaram-se para o complexo portuário lá de São Simão, outras quebraram e outras pararam com a sua atividade, né? Ou então passaram para areia, alguma coisa parecida. Mas o que eu quero dizer é que o governo errou lá, no meu pensamento, no Rio Paraguai, quando não fez novas embarcações de grãos e quis fazer adaptações de embarcações de carga geral que já tinham o seu ciclo de rota ganho e com credibilidade, acabaram com um ciclo de rota e mataram com a credibilidade dos granéis, que não deu certo, né? Tanto até transformando embarcações de granel líquido para granel líquido também. Não deu certo. E aqui não houve uma compensação para as empresas de navegação voltarem 2 anos depois. Ou seja, de manutenção ou de alguma contrapartida para que o Mercosul, que movimentava antes, não parasse, né? Então, isso tudo aí é inteligência e governança. Então, nós vejamos, olha só, ali daquele cor verde ali,
em Pederneiras, Baixa de Pederneiras, em Presidente Prudente, passando ali, que vem de Panorama. É uma linha ferroviária que está ociosa. De Presidente Epitácio, aquela azul, que juntava em Anhembi, junto da outra, também está ociosa essa ligação toda. O que acontece? Mesmo que você fale, vamos voltar ao Mercosul, os terminais que foram reconstruídos, eles estão novos há anos e nunca operaram, porque não tem empresa de navegação. Então, você teria que fazer todo um trabalho de recuperação de novas empresas de navegação, o governo dando aporte não financeiro, aporte de vantagens, tipo de imposto, alguma coisa parecida. Nas ferrovias também, a Rumo, que é responsável por essas ferrovias, também, que ela tem praticamente 50% do país, teria que colocar essas ferrovias em ordem, que ela só está usando aqui tem um retorno financeiro espetacular, né, que são 2.700 quilômetros até o Porto de Santos, por exemplo, um exemplo. E tudo isso aí tem que ser feito. E o estudo ali desses dois blocos ali de pulmões do Mercosul e do Mato Grosso do Sul, ali junto do Paraguai, da Argentina, por ali. E temos o Porto Iguaçu, que aparece uma foto aqui embaixo, pela metade, mas é um porto do Rio Iguaçu. É o Porto del Iguaçu. Ele fica no Brasil. Ele tem ligação dessa foz do Rio Iguaçu, que não tem usina hidrelétrica atrapalhando, saindo no Rio Paraná, abaixo da usina hidrelétrica do Porto de Foz do Iguaçu, que sai no mar. Então, isso aí é um porto que os americanos pegaram para fazer alguma coisa, eu não sei como é que está, mas é brasileiro o porto, e poderia se fazer um bypass do Brasil para a continuação dessa navegação brasileira no Mercosul e saindo por mar em outras situações, abastecendo outros lugares, ou trocando carga, né? Então, estamos aí mostrando algumas coisas. Traçado analógico dos rios da hidrovia do Paraná-Tietê. Então, só para vocês terem uma ideia, bem analógico mesmo, para vocês verem aí os rios que chegam. Tem no rio Bataguaçu, que não está na bacia, mas é um rio que tem um porto parado, que eu vou mostrar mais para frente. Ocioso, novo, nunca operou, tá? E outros portos. Tem Três Lagoas, um porto também fluvial, que nunca operou, tá? E Panorama e Presidente Epitácio também. Temos porto no Rio, no Paraná, que é Guaíra, parado, Santa Helena, parado, eram portos fluviais, né? E aí temos olha aí, o que eu falei, temos aqui na primeira, Iturama, Minas Gerais, esse porto que foi construído, nunca foi utilizado, esse calado aí de 10 metros, por exemplo, mas só que você não pode, se estivesse operando, você não podia operar com mais de 3,5 metros, porque é o calado da hidrovia Paraná. E se você fosse embarcar para o Tietê, você teria que ter um calado compatível com o Tietê, que é 2,5 metros, né? Temos o Presidente Epitácio, esse porto aqui pronto, apenas servindo de atracação de embarcações, mas não operando, tá? São embarcações que ficam atracadas lá, que fazem outro tipo de serviço diversos, né? Mas não mais as cargas que deveriam movimentar. Temos o porto de Panorama à direita, também com ferrovia chegando, tudo revitalizado na época. Hoje você vai lá, está tudo sucateado, que ligava cargas até São Paulo, Mercosul. Temos aqui o porto de Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, também parado, construído. Aí já temos um porto em ruína aqui em Guaíra, que já foi operacional. E temos esse porto Rio Iguaçu, que eu falei, que é um porto que está livre de navegação e saindo no mar pelo Rio Paraná, juntando com o Paraguai e saindo da Bacia do Prata. Aqui, continuação, temos terminal de Santa Vitória também, terminal da Cargill, que tá meio parado. Porto de Bataguaçu, que eu já falei. Aqui temos projetos que estavam implantados na época da Arana, que não existe mais também, que ficava na base da hidrovia do Paraná. E vários projetos que foram feitos, mas não foram concluídos, lógico.
por falta de política de Estado e de recuperação desse modal. Então, as vantagens do transporte aquaviário e ferroviário, tá? Transparência operacional com tempos e movimentos previstos. Tanto o ferroviário quanto o rodoviário, eles têm essa previsibilidade, né? Possibilidade de novas rotas com fluxo de cargas regulares. Isso no caso das hidrovias, né? E novas rotas seriam recuperação de rotas no caso de ferrovias. Tempo de giro atraente ou não, dependendo do tipo de carga. Então, se você tem uma carga que é carga viva, ou é uma carga de verdura que pode apodrecer no caminho, alguma coisa parecida, ou fruta, ela não pode vir de comboio hidroviário, né? Ela teria que vir de caminhão, carretas e tal, que andam mais rápido e chegam no destino com maior rapidez. O melhor custo-benefício socioeconômico ambiental seria a vantagem do transporte aquaviário, né? E ferroviário, viabiliza um crescimento maior de produção agrícola do país, desde que tenham pulmões reguladores. Agregador de valores à logística operacional e progresso econômico e social nas regiões portuárias e menor poluição ambiental. Aqui eu tenho um fluxograma que tem mais de 40 anos. É engraçado que a gente fala assim, poxa, mas tudo era tão previsível e tão conhecido há muitos anos atrás. Então, as cargas de idas e vindas poderiam existir desde sempre. Essas álcool, calcário, fertilizantes, pela hidrovia do Tietê, tá? E depois na hidrovia do Paraná, álcool, grãos, soja, milho, trigo, farelo, essas coisas. E na hidrovia de São Simão, soja, milho, farelo e arroz. Na São Simão estão fazendo lá no Rio Paranaíba, está tendo grãos, né? Soja, milho, né? E farelo. E arroz não. Então, assim, as previsibilidades estão aí. As oportunidades de negócio estão aí. Então, esses são os pontos fortes que nós temos nas hidrovias do Sudeste. Outro ponto forte que está inexplorado, que em toda apresentação eu faço, as travessias, em geral, elas são perpendiculares, né? Nesse caso aí que eu estou propondo implantar a rota longitudinal, onde tem as rampas Rorô já existentes, ou talvez em alguns lugares é fácil de fazer. As carretas, em vez de ficarem 6 horas paradas esperando o tempo de lei, né? E tem os aparelhos dentro dos caminhões que regulam isso, elas ficariam 6 horas ou horas paradas em cima de balsas. Estariam andando sem gastar pneu, sem gastar combustível, a um custo lá de R$200 por carreta, né? Uma balsa de 200 carretas, não, 200 não, de 20 carretas, né? Por exemplo, que é viável 20 carretas numa balsa. Você teria aí um comércio do dono das balsas, né? E você teria aí, mesmo que fosse balsas menores, começava com 10 caminhões, 5 caminhões, depois mais aumentando, enfim, ganhando credibilidade. Você ganhava um dinheiro aí, o custo do Brasil melhorava bastante, né? O frete do caminhoneiro poderia baixar um pouco, não muito, porque ele também gostaria de ganhar esse benefício navegando nas hidrovias, né? Embora rodando sem gastar pneu e sem motorista de repente. O motorista podia ficar numa base e um outro motorista pegando na origem. Então, existem 1000 possibilidades de inteligência nesse sistema nosso, mas precisava ter continuidade de pensadores que existiu no passado, tá? Então, as desvantagens do transporte aquaviário, ferroviários e rodoviários. Bom, o aquaviário depende de calados mínimos, né? Para navegabilidade favorável. Deslocamento mais lento, eles andam a 11 nós, 12 nós no máximo, do que os demais modais. Não levam de porta a porta e precisam de transbordos que encarecem, né? Então, tem que estar dentro do planejamento esse custo também de transbordo. O ferroviário, linhas férreas precisando de investimentos em variantes, elas têm a maioria delas, elas têm uma linha
de ida sem volta, ou volta na mesma linha, né? Não tem aquelas divisões de espera, enfim, tem que fazer melhoramentos, bastante por aí. Alguns gargalos de passagem de níveis rodoferroviários existem, até no maior porto da América Latina, Porto Santos, até hoje existe isso, que é um absurdo. E o custo de construção cara varia entre 10 e 23 milhões de reais por quilômetro de construção de uma ferrovia. E na hidrovia, a gente gastava, para manter 1.000 quilômetros de hidrovia do Rio Paraná, de Foz até Três Lagoas, por exemplo, gastava-se 10 milhões por ano, quando naquela época já era 10 milhões o custo do quilômetro de 1.000 metros de ferrovia construída. É uma comparação só para ver. E mesmo assim, nós tínhamos 1.000 fiscalizações e 1.000 gente querendo buscar alguma coisa para prejudicar a navegação interior. Rodoviário, custo de 10 milhões por quilômetro, mais ou menos. Manutenção cara, polui muito, impacto ambiental significativo. Mas é lógico que é necessário, e sempre pode ser necessário, ter caminhão, porque hidrovia não leva de porta a porta, e é preciso ter caminhão, e caminhão novo, de preferência com 5 anos para cá. Frete de carga caro, 3,5 vezes maior que ferroviário, e 7 vezes maior do que o hidroviário. Isso era a conta real. E um comboio hidroviário custa 18 vezes menos do que um proporcional em rodovia, ou ferrovia, mais ou menos, aproximadamente. Então, é uma coisa a se pensar, né? E vamos lá. E a matriz de transporte nós já falamos no módulo anterior, né? Apresentação anterior. E aqui eu vou terminando o quarto módulo e queria deixar uma observação. Em 2011, o Porto de Santos entrou e saiu, entraram no Porto de Santos 5.871 navios. E atualmente não chega a 5.000 navios, entendeu? Então, assim, não, os navios cresceram, concordo. Mas acontece que a operação era mais ou menos a mesma, né? Se você tivesse a mesma dinâmica que já teve no passado, talvez você conseguisse movimentar os 5.500, vamos lá, de navios maiores, o que eu quero dizer é que o Porto de Santos dá para movimentar muito mais com o que tem. O que tem que melhorar são as acessibilidades e alguns berços a mais que dá para fazer, né? Isso daí eu posso mostrar mais para frente.